Sejam todos muito bem-vindos e vamos para mais um dia de crescimento espiritual, pessoal. A nossa vida depende do que nós recebemos aqui. Tudo depende das direções, das orientações e da unção que vem através da palavra. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas 10, 39, do 39 ao 42. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, diga comigo, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro. Diga comigo, agitava-se de um lado para o outro, ocupada, diga comigo, em muitos serviços. Grave essas duas frases. Agitava-se de um lado para o outro e ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, diga comigo, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Diga comigo, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem uma lição aqui muito forte para nós. Muito, muito forte. Nós vivemos em um mundo de Marta. Um mundo de muitas agitações. Marta agitava-se de um lado para o outro. Corria de um lado para o outro. Preocupada com tantas coisas, ocupada em muitos serviços. Muitos. E aí, coisas que a gente pode dizer, bispo, mas eu preciso fazer. Se eu não fizer, não tem quem faça. Sim, mas a gente precisa estabelecer prioridades. Porque quando nós temos a oportunidade, como ela tinha aqui, né? Por que Jesus disse assim? Você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Precisa fé para acreditar nisso. Precisa de muita fé para acreditar. Quando eu paro para buscar a Deus, quando eu paro para ouvir a direção de Deus, quando eu paro para receber a instrução
tudo que eu preciso será não só acrescentado, como a Bíblia diz, como terei a direção certa para isso. Sabe o que eu tenho atendido nos últimos dias? E de coração eu falo isso, sem exposição. Esses últimos dias está até cansativo, está puxado para mim. O tanto de socorro que eu tenho sido, o quanto de gente tem me procurado para pedir socorro, em casos gravíssimos. É uma multidão no desespero financeiro, uma multidão com o casamento terminando, separação, traições, desejo de morte. E por que chega a esse ponto? Por prioridades erradas. Prioridades erradas. O que são prioridades na vida de uma pessoa? Grave o que eu vou te falar para você não se esquecer e amanhã você não ser um caso desse. Qual é a prioridade na vida de um homem? Primeira coisa que esse homem deve fazer: buscar a Deus. Mas buscar a Deus como? Porque buscar a Deus de boca todo mundo busca. Buscar a Deus, a palavra do Senhor, de forma revelada para a sua vida. Quais as direções que Deus tem nos dado? Se eu fui criado por Deus, se eu estou na terra para um propósito, eu preciso ser conduzido nesse propósito. Eu preciso ser dirigido nesse propósito. Senão eu vou caminhar em círculos, eu não vou saber para onde eu estou indo. Você caminha em círculos. E aí, olha o que acontece. Então as pessoas, elas nunca têm tempo para fazer. Só que quando arrebenta, ela não tem tempo para fazer mais nada. Ela não quer fazer outra coisa, senão o quê? Buscar a Deus. Semana passada eu tive um caso que as próprias pessoas falaram isso para mim. Falaram assim: a gente nunca tem tempo para ir na igreja. Hoje nós chegamos aqui à tarde, estamos indo embora à noite. Chegamos o dia inteiro dentro da igreja. Mas antes não tinha tempo para separar 1 hora para o Senhor. 1 hora para ouvir a palavra. Sabe aquela mesma história da saúde, né? A gente não para corrigir, comer corretamente, fazer uma atividade. A hora que dá uma pane, separa tudo. A hora que a coisa desanda, separa tudo. E aí, Jesus fala uma coisa linda aqui. Porque na correria e agitação de Marta, com tantas coisas que você tem todos os dias, tantas coisas para fazer, ela se incomodou com a atitude de Maria em parar tudo e sentar aos pés de Jesus. Sentar aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque o que significa isso? Uma pessoa bem direcionada, uma pessoa bem orientada, pode uma ficar correndo para lá e para cá que ela vai caminhar em círculo. Uma pessoa bem direcionada, o que acontece? Ela passa na frente. Parece que ela estava para trás. Mas quando uma pessoa tem direção, e Deus guia a vida dessa pessoa, ela passa na frente de muita gente. Porque ela não caminha em círculos. Ela tem uma direção. Olha o que eu disse, Provérbios 4:18. O caminho do justo é como a primeira luz do dia. Como é a primeira luz do dia? Então, como amanhece o dia?
Hoje eu cheguei a bater uma foto. É que eu não tenho o hábito de ficar postando, mas eu cheguei a bater uma foto hoje, do sol nascendo. Estava com a imagem bonita assim, eu bati a foto. Como ontem à noite também, né? Ontem à noite estava uma lua linda, vocês chegaram a ver ou não? Sim ou não? Aí eu peguei meu celular, eu estava meditando, alguém falou para mim, o senhor viu a lua linda que está hoje? Eu falei, não. Aí eu saí, fui ver a lua, aí eu peguei meu celular, bati uma foto, aquela lua distante, aí bati uma outra mais perto, aí dei um zoom e bati uma bem pertinho. Aí mandei para minha esposa, falei assim, mandei trazer a lua para você. Ganhei pontos, não ganhei? Sim ou não? Falei, mandei trazer ela para bem pertinho, fui aproximando da lua, né? E estava uma lua linda, linda. Aí hoje pela manhã, eu acordei bem cedo, o sol estava nascendo. Aí já na hora veio aquele versículo, o caminho do justo é como a primeira luz do dia. Como é que é? Então aponta aquela luz, aí ela vai subindo, subindo, subindo. Eu não sei onde está o sol agora, mas daqui a pouco ele está aqui, ó. É a plena luz do dia. É o dia plenamente claro, iluminado. É diz o caminho, é uma caminhada, todos os dias, e essa luz vai resplandecendo sobre nós, vai resplandecendo, resplandecendo, até estar plenamente claro, iluminados. O caminho do justo. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Aí ele está dizendo o quê? Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Porque o que Jesus estava colocando dentro dela, ninguém podia tirar. Ela não estava sendo roubada num tempo importantíssimo, num tempo que ela estava estreitando o relacionamento com Jesus. Ela estava recebendo direções e orientações preciosas para a vida dela. Por que vocês vêm à igreja? Por que vocês pedem ajuda e orientação? Porque vocês acreditam que as orientações que nós temos, que não vêm de nós mesmos, vai ajudá-los a resolver os seus problemas. Vai ajudá-los a acelerar os processos na vida de vocês. Vai fazer com que vocês acertem e não errem. E de onde vem? Da palavra. Então, quanto mais nós ouvimos, menos erros nós teremos. Mais acertos nós teremos. E é economia, diga comigo, de tempo. Diga a palavra tempo. É economia de tempo. Você sabe essa coisa que a pessoa diz que não tem tempo? É perda de tempo. Porque às vezes as pessoas vão tão longe e elas descobrem que elas foram tão longe e perderam tempo. Então buscar a Deus, diga comigo, é economizar tempo. É não perder tempo. É não perder tempo. É ganhar tempo. É acelerar processos. Maria escolheu a boa parte, diga comigo, e esta não lhe será tirada. Quem pode tirar aquilo que está dentro de você? Quem pode tirar? Se Jesus colocou as palavras dele dentro de você, quem pode tirar isso? Ninguém. Aí vem uma coisa, né? A Bíblia nos ensina que é preciso a gente ouvir o Espírito, o que o Espírito está dizendo. Então eu comecei. O que é prioridade? Buscar a Deus em primeiro lugar. Certo?
Certo? Segundo lugar, biblicamente, o que é prioridade? Família. Família. Porque o propósito de Deus é com a família. É cuidar da família. É levar o mesmo espírito e ensinamentos à família. Porque o propósito de Deus é com a família. É levar a verdade à família. É desenvolver a integridade do Senhor. E aí? E o resto, bispo? Aí vem o resto. Agora trabalho. O trabalho não fica em primeiro, bispo? Não. Porque quando você coloca o trabalho em primeiro, você vai comprometer os dois mais importantes. As duas coisas mais importantes, sua comunhão com Deus, você não vai ter tempo para Deus, e você não vai ter tempo para transmitir à família os ensinamentos do Senhor, cultivar o relacionamento em família. Não terá tempo para isso. Então, nós precisamos deixar, ontem nós falamos sobre isso, chega de deixar o que é importante por coisas passageiras e fugazes. Nós precisamos honrar a Deus acima de tudo, honrar o nosso casamento, honrar os nossos filhos, honrar a nossa família e cuidar deles. E aí, bicho, eu estou na reunião do melhor da terra, é o melhor da terra. Porque melhor da terra, sem essas coisas, não tem melhor da terra. Ou tem? Sim ou não? Não, não tem. Você viaja sozinho? Se você tiver guardado na sua casa dinheiro, senta lá e bate um papo com ele. Pega quem guarda dinheiro no cofre, tira ele do cofre, põe ele assim e fala assim: ei, meu amigo, companheiro, né? Companheiro, construa um alicerce forte, e isso só é possível através da palavra. Senão você não constrói um alicerce forte. Por isso que nós falamos muito sobre isso ontem, resgatar os valores e princípios do reino. Nossa vida tem que ser regida pelos valores e princípios do reino. Sabe por quê, gente? Hoje, agora de manhã, eu recebi uma mensagem triste. Certamente agora na parte da tarde, eu vou realizar um culto fúnebre. Culto fúnebre, você sabe o que é, né? Sim ou não? Vou orar com uma família que perdeu um membro. Então, isso significa que todos os dias tem gente morrendo. Todos os dias. E tem duas reflexões que nós precisamos fazer. Às vezes a gente só se dá conta das pessoas que são importantes para nós, ou caímos a ficha quando essas pessoas morrem. Aí nós caímos a ficha que nos faz falta, que nunca mais vamos ver, mas enquanto está vivo, muitas vezes são ignorados, muitas vezes não cultivamos, muitas vezes não usamos o nosso tempo com elas, não dizemos eu te amo, não abraçamos, não beijamos. E isso é um erro muito grave, né? A gente tem que fazer as coisas em vida. Totalmente, nós temos aí todos os dias para cultivar isso. Por que vamos fazer somente lembrar e depois ter arrependimentos? E mais uma coisa é o seguinte, não é só alguém que pode partir, somos nós. Hoje nós estamos, amanhã não. E aí? Como nós estamos? A Bíblia diz, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente, diga comigo, os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
De onde está falando? Da cidade santa, da Nova Jerusalém. Por isso que eu preciso, essa purificação é agora. Alguém mandou mensagem para mim e falou assim: quero que o senhor vai lá fazer uma oração pela minha mãe, que minha mãezinha acabou de partir. Eu falei: não, eu não vou fazer oração pela sua mãe, porque não é mais por ela. Nós vamos para fazer uma oração por quem ficou. Porque você acha que alguém com oração pode mudar alguma coisa nesse momento? O espírito deixou o corpo, acabou. Já está determinado para onde vai. Eu posso fazer uma oração: ô Senhor, tem misericórdia, salve essa vida, Senhor, tem misericórdia que ela entre no teu descanso. Não tem isso, a Bíblia não tem respaldo para isso. Nós, enquanto estamos vivos, é que estamos sendo preparados para isso, né? E aí, eu separei esse versículo aqui só para uma reflexão nossa, que diz assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos, diga essa palavra comigo, então foram abertos os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo, diga comigo, as suas obras, conforme o que estava escrito. Lê aqui, por favor. Aonde? Nos livros. Isso, quando eu leio isso, me estremece. Por quê? O que quer dizer isso, bispo? Porque tem livros de obras. As nossas obras estão sendo registradas diariamente. Tudo que nós fazemos todos os dias estão sendo registrados. Sabe livro caixa? Quem já viu um livro caixa? Entrada e saída. Na entrada e saída tem o saldo. Não é assim? Então, sai mais ou entra mais? Porque se sai muito mais, no livro caixa o saldo está como? Negativo. Está negativo. Então eu tenho que fazer o balanço disso. Por isso que Jesus disse: Marta, Marta, cuidado com a agitação, filha. Você está preocupada, ansiosa, correndo aí com tantas coisas, quando uma só é necessária. Para ouvir. Para receber a direção. Por quê? Eu não posso ignorar, está aqui os livros, tem livros, está em registros diários. As nossas obras estão sendo registradas. Tudo que nós fazemos diariamente estão sendo registrados. E tem o livro da vida. Espera aí, a hora que fecha esses livros, espera aí, como é que está? O nome vai para o livro da vida ou não vai para o livro da vida? Vai estar registrado lá, vai estar escrito lá ou não? Aí talvez tem gente que fala assim: não me preocupo muito com isso não. Loucura, porque essa aqui é passageira, nós vamos enfrentar uma eternidade, quando partir daqui é eterno. Sabe o que é eternidade? Os 100 anos que nós vivemos se tornam insignificantes perto de uma eternidade, ele não existe. É como um grão de areia no meio da praia. Um mínimo grão de areia no meio da praia. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. Por que a morte? Porque os mortos não estão no lugar definitivo. E quem está indo no inferno também não está no lugar definitivo. Porque ainda tem um lugar definitivo. Tem um lugar definitivo. E foram julgados, um por um, segundo, diga comigo o quê? As suas obras. Eu posso ignorar isso? Sim ou não? Eu posso tratar isso, por isso que viver em um mundo de Marta, sendo Maria, é um desafio.
É um grande desafio. Viver num mundo de grandes agitações. Bicho, mas aí, se eu não acompanhar essa velocidade, eu fico para trás, pelo contrário. Pelo contrário. Só para concluir essa leitura, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tem dois nascimentos e duas mortes, eu já falei isso para vocês. Duas mortes. A primeira morte é a morte da qual a pessoa parte e vai para o inferno ou para o inferno, né? A segunda morte e dois nascimentos, o nascimento da carne e o nascimento do espírito. São duas mortes e dois nascimentos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Me dê, por favor, Gênesis. Diga comigo, Terá tomou Abraão, seu filho, eu continuo, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles, diga comigo, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Diga comigo, foram até Arã, onde ficaram. Havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Se eu mudar essa tradução, só quero pegar a parte final aqui, que diz assim, partir em direção à terra de Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. E aí diz assim, Terá viveu 205 anos e morreu enquanto estava em Arã. Nunca chegou a Canaã. Nunca. Saiu para ir para Canaã, mas parou em Arã. Parou no meio do caminho. E nunca chegou. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal. Olha a diferença das coisas, diga comigo, o Senhor tinha dito a Abraão, ou deu uma ordem a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, diga comigo, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, diga essa palavra comigo, como o Senhor havia instruído. Tem uma coisa linda aqui, e eu quero trabalhar com vocês, a moda, a palavra que a gente escuta muito, é o seguinte, está na moda, todo mundo repete a mesma coisa. Você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que saber onde você está e saber aonde você quer chegar. Está totalmente errado isso? Não, não vejo que esteja totalmente errado. Porém, quando as pessoas falam isso, elas falam para você traçar um plano, traçar uma meta, da qual Deus não está incluído nessa meta, a direção de Deus não está incluída nessa meta, não faz parte dessa direção, e é por isso que muita gente nunca chega na sua Canaã. O pai de Abraão saiu para ir para Canaã, nunca chegou lá. Morreu no meio do caminho. Nunca chegou. Saiu para ir para Canaã e morreu em Arã, no meio do caminho. Por quê?
para chegar a Canaã, depende de muitos fatores, que não está no teu controle, que não está no meu controle. E a primeira coisa que Deus disse a Abraão: sai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ele nem sabia que terra era. O que tinha que acontecer? Um ato de fé, obediência, dependência de Deus. Eu vou te abençoar, eu vou abençoá-lo. Então vamos lá, volta lá ao 2, por favor. Diga comigo: farei de você uma grande nação. Espera aí. Para fazer uma grande nação, o Senhor tinha que fazer dele frutífero. Tinha que dar fertilidade. A mulher era estéril. Ele, um homem em idade. Ele dependia totalmente da ação sobrenatural de Deus. Não é simplesmente, eu vou para Canaã. Não, tinha promessas. Ir para outro lugar para viver a mesma vida não tem sentido, ou tem? Sim ou não? Você tem que sair de um lugar para viver coisas maiores e melhores. Senão não faz sentido. Ele estava ali no meio da sua família, ele estava lá no meio de seus parentes, ele tinha seus rebanhos, ele tinha sua casa estabelecida. Então não faz sentido para sair para viver a mesma coisa. Diga comigo: o abençoarei. Opa! O abençoarei não é fator, não depende simplesmente de homem, depende de Deus. O que adianta eu sair de um lugar para ir para outro se Deus não me abençoar? Se a bênção de Deus não estiver sobre a minha vida. Por isso que tem um monte de gente frustrada. Está cheio de gente nas redes sociais ensinando, né? Você tem que saber de onde você está, para onde você quer ir. Você tem que saber, caramba, se Deus não abençoar, você não vai chegar em lugar nenhum. Como está cheio de gente que nunca chegou em lugar nenhum, já estudou tudo que quis, já leu tudo quanto é tipo de livro e não tem chegado a lugar nenhum. O tornarei famoso. Quem está falando isso? E o tornarei famoso. Deus. Eu vou tornar teu nome famoso. Mas famoso no bom sentido. Está cheio de gente famosa aí. De forma negativa. Está cheio de gente famosa. As páginas de jornais, né, as televisões, as redes sociais, está cheio de gente que está na boca do povo, está cheio de gente que está na mídia, de forma escandalosa, vergonhosa, vexatória. Ou não tem? Famoso. Famoso. Está cheio de político famoso. Está cheio de ladrão famoso. Que fama você quer? Que tipo de fama você quer? Está cheio de gente que construiu alguma coisa na vida, mas você não quer nem passar perto. Ou quer? Não é referência para você em nada. Não é verdade? Não é referência em nada. Está cheio de gente que não é referência em família. Está cheio de gente que não é referência como profissional, honestidade, integridade, caráter. Está cheio de gente famosa. Que você não sentaria na mesa e não quer que esteja dentro da sua casa. Farei de você uma grande nação, tornarei seu nome famoso. Diga comigo: e você será uma bênção para os outros. A tua vida, a tua história, o teu testemunho, o teu caráter, a tua integridade, a tua maneira de ser, de falar. Você será uma bênção para os outros. Só a tua presença traz paz. Só a tua presença faz bem. Não é verdade? Às vezes as pessoas, né? Só a presença da pessoa. Quantas pessoas, olha que coisa legal, né? Quantas pessoas que não conhecem a gente? Só
A nossa imagem entrando dentro da casa de muitos agora está fazendo bem para elas. Só a nossa imagem. Eu nunca estive com a maioria dessas pessoas que estão nos acompanhando. A bispa nunca esteve com a maioria dessas pessoas que estão acompanhando. Mas só essa imagem, essas palavras entrando lá dentro, tem trazido transformação à vida de tanta gente. Tanta gente sendo abençoada, vida abençoada, transformada. Diga comigo, abençoarei os que o abençoarem. Diga, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Isso depende de quem? Porque nessa jornada, quantas pessoas, quantas situações, maldições, sentimentos, intenções de mal contra nós são projetadas, liberadas. Tem gente que pega, tem gente que não pega. Tem gente que tudo que vem pega. Tem gente que não pega, ela é blindada. Pessoa queria te ver triste, não vê, queria te ver por baixo, não vê, queria te ver desmotivada, algumas coisas dando errado, não dá. E até o que dá é revertido para a bênção. A pessoa fala, mas que coisa, rapaz. Quando sabe de alguma notícia, nossa, já prestou atenção? Quando algumas pessoas sabem que algo, talvez, que ela botou na cabeça que é ruim para você, que é ruim para a sua imagem, que é uma desgraça, que ela já não gosta de você, então ela faz questão. E você viu lá o que aconteceu? Você viu o que aconteceu com a fulana? Você viu o que aconteceu na casa dela? Você viu o que aconteceu com o parente dela? Entende? É igual, às vezes, as pessoas, em relação à própria igreja, sai uma pessoa, a pessoa fala, ih, você viu lá que saiu mais um? Mas ela não vê quantos chegaram. Ela não vê quantas vidas estão sendo transformadas. Ela não vê quanto Deus tem operado no lugar. Olha para a direção errada. Mas adora comentar, porque isso, sabe para que serve isso? Porque isso alimenta as frustrações delas. Então elas são frustradas, ela quer que todo mundo esteja frustrado. Então se você estiver frustrado, é como um conforto para ela. É assim que acontece, você sabe, né? Quando algo dá errado para você, é como um conforto. Tá vendo? Não sou só eu. Não sou só eu. Ele também, a vida dele também está dando errado. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E aí é um problema sério, hein? Você vê? Como é bom você estar nessa posição. É por isso que eu estou dizendo, não basta saber aonde quer chegar, você precisa de toda essa proteção sobre a tua vida. Não basta saber aonde quer chegar, é com quem você vai chegar lá. É quem te dirige nesse caminho. Por meio de você, diga comigo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por que o Senhor fala famílias aqui, gente? Por que o Senhor fala famílias? Você vê a importância do Senhor, da família para o Senhor. O quanto o Senhor se preocupa com a família. O quanto a família faz parte do propósito. Eu quero deixar registrado isso. Primeiro, para saber aonde você quer chegar, você tem que saber onde está e aonde você quer chegar. Não, primeiro você saber o seguinte: Deus está com você? A bênção de Deus está sobre a tua vida? Você, para sair a direção, você tem a direção dele? Porque muitas vezes ele não vai falar para você para onde é. É na caminhada com ele, que você vai receber a direção. Abraão não recebeu. Abraão, seguinte, querido, você está saindo, mas esse GPS, já está com as coordenadas, já está com todas as coordenadas, para você chegar lá.
Deus fez isso? Sim ou não? Então, Abraão, é o seguinte, ó. Estou dando a você, tem um mapinha que eu fiz para você, entendeu? Tem um mapinha está bem desenhado, você vai passar por um vale, né? Você vai passar por um vale, você vai contornar a região ali de Sidom, você vai contornar a região de... e você vai chegar a Canaã. Você vai caminhar aproximadamente, sei lá, uns 2.000 quilômetros. Deus fez isso? O que Deus fez? Sai para um lugar que eu te mostrarei. Na caminhada. E olha que lindo. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Lê lá, ó. Abraão partiu, diga comigo, como o Senhor havia instruído. Tinha instrução. Tinha direção. E Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Lê aqui comigo. E seguiu para a terra de Canaã. Quando chegar a Canaã, chegar a Canaã. Chegou, o pai nunca chegou. O pai nunca chegou em Canaã. Abraão chegou em Canaã. Porque a bênção de Deus, a direção de Deus estava sobre ele. Abraão atravessou a terra até Siquém e acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra, a hora que ele chegou lá, darei esta terra aos seus descendentes. Diga comigo, Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Espera aí, darei a você esse lugar. Abraão construiu um altar para invocar o Senhor, para adorar ao Senhor, consagrou aquele lugar. Dali Abraão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Betel, casa de Deus, e a oeste, e Ai, a leste. Diga comigo, construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ao segredo do sucesso aqui. Ao segredo do sucesso. Cada lugar construindo um altar e invocando o nome do Senhor. Tem um altar na sua casa? O nome do Senhor é invocado ali? Tem um altar no seu trabalho? Na sua empresa? O nome do Senhor é invocado ali? Você sabe que... Deixa eu ler mais uma. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos. Diga prata e ouro. Como é que um homem muito rico tem tempo para buscar Deus e dedicar a Deus dessa forma? Hoje os ricos não têm. Hoje os ricos têm que cuidar dos seus rebanhos. Têm que cuidar dos seus negócios. Por isso que muitas pessoas não crescem. Porque um pouquinho que cresce se perde. Um pouquinho. Você já parou para pensar, nesse tempo, o que significava um homem ter muitos rebanhos? Você já parou para pensar, nesse tempo, o que significava um homem ter muitos servos? Muitos empregados? Você já parou para pensar o que significava um homem ter ouro e prata neste tempo em abundância? Do Neguebe prosseguir em sua jornada, acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel, casa de Deus.
Por fim, armaram as tendas entre Betel e Á, onde havia acampado anteriormente, onde Abraão havia construído um altar. Diga comigo, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Como? Outra vez. Não sei se você está entendendo a mensagem que eu estou trazendo para você. Um homem tão rico e Deus era a sua prioridade. Um homem tão rico que parava tudo para adorar o Deus. Não fazia nada fora da direção de Deus. Quem estava com ele perdeu o que tinha, ele nunca perdeu. Não fazia a mesma coisa. É o que nós precisamos entender. É ser um Abraão. Pessoas que invocam a Deus. Pessoas que investem tempo para adorar, se relacionar com Deus. Abraão era chamado amigo de Deus. Quantos amigos você tem? Amigo por quê? Você tem conhecidos, você tem colegas, mas amigos. Gente que você tem comunhão. Gente que você tem comunicação contínua. Quantos você tem? Só pode dizer que é amigo de Deus aquele que tem intimidade com Deus. Se relaciona com Deus. E aí, tem essa direção poderosa para nós. O que eu estou mostrando para você? Eu comecei com o mar. Tem gente que fala assim, bicho, mas não é bem assim. Estou mostrando para você na vida de um rico. Estou mostrando para você na vida de um rico. O Ló tinha riqueza semelhante à dele. Ló perdeu tudo. Mas Ló você não vê fazendo isso aqui. Onde chega, levanta um altar e invoca o nome do Senhor. Onde chega, levanta um altar e invoca o Senhor. Aonde chega, para orar. Aonde chega, para adorar. Aonde chega, para invocar o nome do Senhor. Ele saiu para ir para Canaã. Ele chegou em Canaã. O pai saiu para ir para Canaã. Nunca chegou em Canaã. Mas Abraão saiu na direção de Deus, dirigido por Deus para ir para Canaã, e chegou em Canaã. Teve lutas? Teve. Ló, que estava fora da direção de Deus, foi levado cativo por reis, ele teve que lutar e resgatar a família. Teve um rei que se interessou pela mulher dele. Ele teve seus desafios, mas foi rompendo cada um deles. Foi perfeito? Não foi perfeito, mas era um adorador do Senhor. Quem está entendendo, por favor? Nós temos que aproveitar esse fim de ano, para fazer muitas reflexões. Muitas reflexões. Teve gente que correu muito o ano inteiro. Está chegando no final do ano bem longe de onde gostaria. Talvez na metade do caminho. Ou nem na metade do caminho. Quando a gente fala de Jacó que tinha uma situação, uma barreira com o irmão, quando ele foi quebrar aquela barreira com o irmão, ele mandou os presentes para o irmão e diz assim o texto, mas Jacó insistiu, não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente, que alívio é ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Diga comigo, é como ver a face de Deus. Naquele ato de perdão, um perdoando o outro, Jacó disse assim, isso para mim é como ver a face de Deus. Diga comigo, o perdão é como ver a face de Deus.
Quando nós perdoamos e liberamos perdão, nós vemos a face de Deus. Quem está entendendo? Então eu quero ver a face de Deus, então, o que eu vou fazer? Quero barreira com ninguém. Quero viver em paz com todos. Eu quero ver a face de Deus na minha frente. Perdão representa isso. Outra coisa, a correria. Sabe o que a correria tem feito com muita gente? A correria tem causado um desequilíbrio muito grande. E nesse desequilíbrio, essa semana eu atendi alguém, um homem, que na correria dele ele foi crescendo, avançando, e a família foi ficando para trás. E agora deu um desequilíbrio. E talvez ele não esperava ouvir de mim o que eu disse a ele. Eu disse, eu entendo, tento entender a sua responsabilidade ou as suas responsabilidades e a sua correria. Mas deixa eu ler uma coisa para você. Então Esaú disse, vamos andando e eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu, como meu senhor pode ver, diga comigo, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos, diga comigo, seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos, diga comigo, e as crianças possam acompanhar. Eu poderia colocar as mulheres aqui. Eu poderia colocar as mulheres. O que acontece? Há momentos que, se a gente seguir no ritmo, nós precisamos nos lembrar que tem mulheres, tem crianças, tem mais coisas que nós precisamos acompanhar, que precisam nos acompanhar. Então, às vezes é necessário desacelerar o ritmo para que aqueles que não conseguem nos acompanhar consiga, a família, os filhos, a esposa, as crianças. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe por quê? No ritmo de Marta, na correria, ou no ritmo que Esaú estava indo, se eu mudar essa tradução, diz assim, porém Jacó disse, meu senhor sabe que esses meninos são fracos, e eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente. Diga comigo, e no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Entende a mensagem ou não? Sim ou não? Já parou para pensar? Existem pessoas correndo num passo extremamente acelerado e está deixando os meninos, as mulheres e tudo para trás. Tem gente correndo num passo muito acelerado e deixando a família para trás. Isso está certo? Sim ou não? Não. Então, se eu quero acelerar o passo, então eu vou pegar na mãozinha deles e falar, então vem comigo. Vem comigo. Ou eu desacelero um pouco. Ou desacelero um pouco. Senão, vai desajustar. Vai desalinhar. Entende a mensagem ou não? Entende sim ou não? Precisa de equilíbrio, tudo na vida precisa de equilíbrio.
Senão, algumas coisas vão e outras vão ficar desequilibradas, desalinhadas. Se eu fosse no meu ritmo e na velocidade que muitas vezes eu até tenho capacidade para vir, talvez tivesse ficado para trás a minha família, tivesse ficado para trás meus filhos, tivesse ficado para trás a minha esposa. Mas muitas vezes eu desacelerei o passo. Por quê? Para que eles me acompanhem, para que eu esteja com eles. Entendeu? Não vou na frente, eles vão comigo. Não estou indo na frente, eles vão comigo. Tem uma mensagem forte aqui para nós, não tem? Sim ou não? Então, muitas vezes a gente precisa achar o equilíbrio. Eu atendi um casal bastante desajustado. Muitos. Esses dias foram dias assim, desgastantes nisso. Porque está gritando, as coisas estão explodindo. Por quê? Por causa desse desequilíbrio. A vida tem que ter equilíbrio. E olha, você vê cada coisa, né? Parece um versículo bobo, não tem uma mensagem para nós? Você vê como é que a gente tem que estar atento? Parece um versículo que não fala nada, não é? Ah, mas por que? Vai na frente e tal. Não, tem uma mensagem para nós. É uma mensagem. Eu não vou com você, pode ir na frente. Eu vou desacelerar porque temos crianças, eles são fracos, eu tenho rebanhos, tenho mulheres. E eu vou no passo deles porque senão eu mato todo mundo. Amém? Fiquem em pé, por gentileza. Pega o teu propósito. Feche seus olhos. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Não sei, bispo, eu estou perdido, não sei nem para onde ir. Então deixa Deus te guiar. Deixa Deus te guiar. Terá, pai de Abraão, saiu para ir para Canaã, parou em Harã e morreu ali. Terminou seus dias ali. Não chegou a Canaã. Sabe o lindo? É que mesmo ali, em Harã, Deus falou com Abraão. Falou, você também está aí no meio do caminho. Agora levanta, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Começa a caminhar comigo. Começa a caminhar comigo. O mais importante aqui é a direção de Deus. Talvez você tenha uma expectativa de chegar em algum lugar, mas você não sabe nem onde é. Mas Deus vai te conduzir lá. Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar os que te abençoarem. Ele vai amaldiçoar os que o amaldiçoarem. Ele vai fazer teu nome famoso. Ele. E Ele vai fazer com que você seja uma bênção para os outros. Não é tão gostoso a pessoa virar para você e falar assim, fulano, você é uma bênção na minha vida. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso, por favor? Ah, que delícia, não é? Fulano, você é uma bênção na minha vida. Puxa vida. Agora isso se multiplica, você sabe, né? Isso vai se reproduzindo. Daqui a pouco tem uma multidão de gente falando isso para você. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida. Então, coloca Deus como guia. Saia daqui decidido hoje a ser um Abraão. Cada lugar que você chegar, levanta um altar e invoca o Senhor. Invoca o Senhor ali.
Invoque o Senhor na sua casa. Invoque o Senhor no seu trabalho. Invoque o Senhor na sua empresa. Cada lugar que você chegar, invoque o Senhor. Querido, Abraão tinha tanto rebanho para cuidar. Abraão tinha tantos servos para administrar. Tinha tanto ouro e tanta prata. Mas nada disso foi impedimento para que ele fizesse a coisa mais importante. Que ele entendesse o propósito principal, que era adorar ao Senhor. E sabe o que ia acontecendo? Só se multiplicando, só crescendo, só avançando, só prosperando. Abraão não era um conhecido de Deus. Abraão não era colega de Deus. Abraão era amigo de Deus. Não é diferente? Você ter um conhecido e você ter um amigo? Não seja conhecido de Deus. Eu sei quem Ele é. Conheço Ele. É diferente de ser amigo. Então seja amigo de Deus. Deus quer te abençoar. E mais, é um desafio viver num mundo de Marta, mas ser uma Maria. Mas é Maria que funciona. Viu? Nós estamos no mundo de Marta, mas precisamos ser Maria. Não ficar correndo para lá e para cá numa agitação louca, quando uma só é necessária. E Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. Ela escolheu me buscar. E ninguém pode tirar isso dela. Ninguém pode tirar aquilo que Jesus coloca dentro de você. Aquilo que Ele faz na tua vida. Fala com Ele. E diga, Senhor, peço ao Espírito Santo que te dê sabedoria, condição. Eu quero ser uma Maria no mundo de Marta. Que as pessoas hoje estão correndo de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro. Uma loucura. Uma loucura. Corre daqui, corre dali. Estamos num mundo de Marta, mas precisamos ser Marias. Parar tudo e estar aos pés de Jesus. Parar tudo e buscar a Jesus. Parar tudo. Faça isso. Nós precisamos ser um Abraão, que mesmo em meio a tantas coisas para lidar, tendo tantos rebanhos para cuidar, tendo tantas ovelhas, tendo tantos servos para liderar, tendo tanto ouro e prata para cuidar, Deus ocupa o primeiro lugar. Aonde chegava, levantava o seu altar. Aonde chegava, invocava e adorava o Senhor, consagrava aquele lugar. Consagra a sua vida, a sua casa, seu trabalho. Consagra tudo que é seu, consagra suas conquistas. Porque Deus quer te levar para muito mais. Deus quer te levar para muito mais. Ló não fazia isso, e Ló ficou pobre. Abraão só enriqueceu. E mais, quando o mendigo Lázaro morreu, ele foi recebido na glória pelo pai Abraão. Olha que coisa linda.
Um homem que transbordou em riquezas e quando o Lázaro morreu, o mendigo Lázaro morreu, foi recebido na glória, porque o nome de Abraão estava no livro da vida. O nome de Abraão, as suas obras, estava lá. Decisões. A Bíblia fala, multidões no vale da decisão. Decisões precisam ser tomadas. Decisões sem volta. Decisões importantes. Vou buscar a Deus como nunca antes, vou servi-lo como nunca antes. Vou colocá-lo em primeiro lugar na minha vida como nunca antes, Senhor. Sabe por quê? Foi só correria, enfado e cansaço. Muita correria, muito enfado e muito cansaço. Mas eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, com essas pessoas. Eu oro com todas as pessoas que oram comigo nessa manhã, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra possa penetrar de forma profunda e revelada, trazendo clareza, trazendo lucidez, trazendo revelações, trazendo entendimento. Ó Espírito Santo, nos ajude para que sejamos Marias em um mundo de Martas. Que sejamos Marias que escolhe buscar ao Senhor, estar na Tua presença em primeiro lugar. Que nós sejamos, Senhor, como Abraão, que embora, Senhor, embora tão rico, tão próspero, tantos rebanhos, tantos servos, tantas riquezas, vivia para invocar o Teu nome, Senhor, para adorar ao Senhor e invocar o Teu nome. Ah, meu Deus, que foi chamado o amigo de Deus. Que sejamos, Senhor, lúcidos como Israel, que entendia que não adiantava ir na frente e largar as mulheres, as crianças e os rebanhos para trás. Que deveria desacelerar para ir no passo das crianças, das mulheres e dos rebanhos, Senhor. Não podia deixar ninguém para trás. Dê essa lucidez a cada um, aos chefes de famílias, aos homens, às mulheres, às mães. Abençoe, Senhor. Quero pedir respostas e vitórias para esse dia. Quero declarar, Senhor, mudanças. Todos aqueles que estão no propósito da mudança, que mudanças aconteçam, que transformações aconteçam. Eu quero declarar, meu Pai, meu Deus, se são as 3 e 1, 2, não importa. Que ela finalize esse ano, Senhor, como um dos melhores anos da vida dela, ainda que, Senhor, muitas coisas externamente não tenham mudado, mas que tudo tenha mudado internamente, porque com certeza o que está dentro vai refletir fora. Abençoe, Senhor, abençoe. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Abençoe o trabalho, abençoe a obra das mãos, abençoe os negócios, abençoe as famílias, abençoe essa semana, que essa semana seja uma semana de definições, uma semana de respostas, uma semana de milagres, uma semana de grandes vitórias, de grandes mudanças para a glória do Teu nome. Principalmente, Senhor, esta que é a semana do Natal, que seja uma semana onde nós possamos ver a Tua face, como Jacó viu a face do Senhor, quebrando barreiras. Meu Deus, que barreiras caiam por terra, que mudanças aconteçam,
Eu abençoo cada pessoa que ora comigo, visita cada uma delas, aonde quer que elas estejam, que a tua graça, que a tua unção e o teu favor resplandeça. Se o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando, e cada vez mais até se tornar dia pleno, dia perfeito, dia abençoado, que assim seja a vida, que a tua luz resplandeça sobre a vida de cada pessoa que ora comigo nesta manhã, Senhor. Eu oro por todos, eu abençoo a todos e declaro, nós vamos entrar em 2022, mas vamos entrar vitoriosos, abençoados por cabeça, em nome do Senhor Jesus. É o que nós cremos, é o que nós oramos, é o que nós determinamos e crendo desde já nós lhe agradecemos. Diga, eu concordo com esta oração, creio nela e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.